Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá, mestre em alta magia. É com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para falar de Orixá, falar de alta magia, falar de odologia, falar de ebós, oferendas e assuntos que muitas vezes buscamos a compreensão na internet, buscamos dentro de livros, mas pessoal, as coisas estão por aí. Quando nós buscamos informações, você entra no Google, tem informações sobre orixás. Quando você entra numa livraria, você pega livros. Existem assuntos de orixás que qualquer pessoa, seja ela iniciada, seja ela não iniciada, ou apenas um simpatizante da religião, as coisas estão em livros. Mas o babalorixá, ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que causar no seu omorixá, no seu filho de santo, uma coisa chamada espanto, sabe? Que faz com que aquele filho de santo, ele se espante com a situação e ele tenha a curiosidade de aprender, de conhecer realmente o que é o culto ao orixá. Então o babalorixá, ele tem que despertar essa curiosidade nos seus filhos de santo, fazer com que eles pensem, que eles se tornem omorixás pensantes e não apenas uma pessoa que entra dentro de uma casa de culto e faz o que o zelador manda. Ou seja, um abaixa, todos abaixam. Um coloca a cabeça, todos colocam cabeça. Um bate paó, todos bate paó junto. E isso acaba se tornando um mecanismo técnico dentro das casas de culto. E orixá, gente, não é isso. Orixá não é aprender só a dançar, a cantar, a ter um xirê bonito. Orixá também é outras coisas, é outras necessidades que nós muitas vezes esquecemos e não sabemos como fazer para que isso seja passado adiante. Se perdendo a raiz, se perdendo o culto, se perdendo muitas vezes até mesmo a noção do que é orixá e como é o orixá na vida de cada ser. E por isso hoje, gente, eu gostaria de dar continuidade ao que eu estava falando semana passada sobre oferenda, sobre a G1 orixá. E hoje vamos falar um pouco sobre esses conhecimentos gerais, esses ebós, alguns fundamentos de ebós que nós muitas vezes esquecemos. Inclusive, eu quero chamar a atenção sua, meu amigo, que está em casa, para o curso de medicina africana. Não existe na internet. Se alguém falar para vocês que estão dando curso de medicina africana ou que vão dar curso de ebó, gente, não existe, porque a única escola virtual que está com esse curso de medicina africana é estudarimcasa.com.br. Então, gente, eu quero chamar sua atenção. E para chamar sua atenção, eu gostaria de colocar alguns fatores aqui juntamente com o meu amigo Alan, para que nós possamos conversar sobre esse assunto magnífico, que é esses conhecimentos gerais de ebós, fundamento. Você que está em casa, por que você fez aquele encantamento e não deu certo? Por que você fez aquela simpatia e não aconteceu? Por que você foi na casa de um zelador, fez um ebó e o ebó não surgiu efeito? Por que você foi jogar um jogo de búzios e o búzios falou coisas contrárias à sua vida? Então hoje, pessoal, é o dia de vocês tirarem essa dúvida. Hoje é o dia de vocês questionarem
de vocês conversar comigo, Marcelo Alban, aqui na rádio Toques de Aruanda, no programa Raízes do Culto, que é esse programa que faz a diferença, gente. E quero convidar vocês também para fazer o curso de Odologia, que vai ter início a uma nova turma lá no Núcleo de Estudo Anjo Belos, lá em Santana, na rua Voluntários da Pátria, 2335, 10 minutinhos, ali na estação do metrô, nem isso, 100 metros, 200, acho que é isso. Que você pode estar lá fazendo também sua inscrição para o novo curso que vai acontecer agora, dia 1º/6, a nova turma de Odologia, gente. Eu quero convidar todos vocês para fazer o curso de Odologia que vai acontecer às sextas-feiras, tá? Às 20 horas lá em Santana. Para maiores informações, entre em contato comigo no telefone 011 44 44 0883 e fale comigo, pessoal, para que vocês possam aprender realmente o que é Odologia. Odologia, gente, não nasceu na África, tá? Como muitos vêm propagando por aí. A Odologia, ela é um estudo de ciência, é um estudo que tem suas bases dentro da geomancia, e lá nasce o conceito sobre a Odologia, trazida para o Brasil e se transformando em números aqui, se transformando através da data de nascimento, um karma, um DNA para você desfrutar melhor da sua vida. Tá certo, meus amigos e amigas? Seja bem-vindo ao programa Raiz do Culto, Axé em seus caminhos. E agora convidar o meu amigo Alan. Boa noite, Alan. Boa noite, Marcelo Alban, tudo bem? Tudo bem, Axé em seus caminhos. Axé em seus caminhos, ó. Boa noite a todos os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos. O programa de hoje é mais que imperdível, né, Marcelo? Hoje vamos falar um pouquinho, citar um pouco aí, né, Marcelo, da medicina e de todas as atividades que envolvem todo esse estudo que é passado no Núcleo de Estudo Anjo Belos, né? A Odologia, sem dúvida, é fascinante. Quem estudou sabe, né, Marcelo? É tão fascinante que a pessoa não larga mais, né? É verdade, a pessoa começa a criar um certo vínculo com a Odologia, que tudo que ela vai fazer, ela vai consultar o dia, a data, o mês, tudo direitinho para ver ali o que está passando na vida dela, como essa situação está agindo na vida dela, se é favorável ou se é contra ela, né? E, inclusive, eu tenho alguns alunos que eu quero agradecer a todos eles, tá? Os alunos presencial lá do Estudo Anjo Belos e também os que fazem o curso em AD, pelo carinho, pelas mensagens que eles me mandam, tá? Por estar aí, ó, fazendo esse curso que já está terminando, mas começa outro. E o pessoal da Odologia já está perguntando se vocês podem fazer o de medicina. Com certeza, todos vocês devem fazer o curso de medicina, aprender você mesmo fazer o seu ebó, você mesmo quinar a sua erva, você mesmo trabalhar a sua energia pessoal, trabalhar a energia do seu orixá dentro da sua casa, sem a interferência de ninguém. É magnífico, não é verdade, Alan? É verdade, está na hora também das pessoas abrirem a mente e ver que é possível, né? Nem sempre você precisa... às vezes a pessoa está em casa, está desesperada, está numa situação de emergência e não sabe para onde correr, não sabe a quem pedir. E é pior que as emergências só acontecem quando não tem ninguém para ajudar. Né, Marcelo? Aí está a hora de você ter um recurso, né? Você tem a ferramenta para mudar aquela situação, né? Sim, e você pode trabalhar essa energia de várias formas, né? Porque a pessoa muitas vezes ela fala assim, eu preciso buscar um babalorixá para fazer determinadas coisas. Gente, tem coisas que você não precisa do babalorixá. Você, com a sua força, com o seu ori, você mesmo pode fazer. Então, você vai buscar um babalorixá muitas vezes em casos de necessidade extrema, que você já fez aquela medicina sozinho e não deu resultado. Aí você vai atrás, você vai lá perguntar, questionar, desenvolver essa espiritualidade de uma forma mais coerente, que você possa também ajudar alguém e se ajudar também, que é o mais importante, não é verdade, Alan? Verdade, principalmente aí você poder estar bem, né? Você estar bem para ajudar alguém, enfim, você ter ferramentas para que você possa melhorar, né? A grande preocupação do Marcelo quando a gente foi desenvolver esse curso era essa, era criar alguma atividade que a pessoa pudesse em casa, em qualquer ocasião, fazer, se melhorar, estar pronta para a vida. Não substitui, obviamente, um babalorixá, né, Marcelo? Não substitui uma consulta, não substitui um atendimento mais profundo, mas ele te dá ferramentas para que você, dentro de uma situação necessária, você possa se socorrer, né?
Com certeza, socorrer você, socorrer uma pessoa que está ao seu lado, até você ter condições de buscar um babalorixá, porque nós sabemos que uma consulta com jogo de búzios hoje não é barata, um ebó não é barato, então você pode trabalhar essas energias para facilitar, para abrir um espaço, vamos dizer assim, pessoal, para que você possa chegar até um babalorixá. Porque o que eu recebo assim, vamos dizer, perguntas, as perguntas que eu recebo aqui, sempre é sempre tocando no mesmo ponto, que é assim, eu procurei um babalorixá, fiz ebó, e de vez minha vida melhorar, piorou, eu fiz orixá naquela casa, minha vida desandou, por que disso? Então muitas vezes, pessoal, nesse curso de medicina você vai aprender como lidar com algumas situações, algumas coisas, que você pode, gente, vamos dizer assim, tirar essa energia negativa que vai te levar para uma casa que o seu ori, muitas vezes, não vai aceitar. Porque as pessoas sempre falam assim, as coisas não deu certo porque a sua cabeça não é boa. Tal coisa não deu certo porque você não tem fé. Gente, isso que eu vou falar aqui também sobre fé, tá? Eu vou explicar para vocês o que é fé dentro da tradição africana, como funciona isso e como deve ser utilizada isso dentro do culto ao orixá. Tá? Então, para que nós possamos entender isso, para que nós possamos entrar nesse assunto, nós devemos tirar alguns dogmas que existem aí, alguns paradigmas que existem de colocar ao lado aquela situação e viver ela como se fosse a única realidade, a única vamos dizer assim, realidade do ser humano que frequenta uma religião espiritualista. Então, nós vamos tirar alguns dogmas hoje para que vocês possam compreender melhor como é feito as coisas dentro do culto ao orixá, tá? E você que está chegando agora, meu amigo, minha amiga, me adiciona aí no MSN, para que você também possa participar desse programa, tirar suas dúvidas, questionar algumas coisas referente à nossa religião de matriz africana, e também aprender um pouco a trabalhar alguns ebós. Eu vou dar algumas orientações para que você possa fazer algumas oferendas, vamos dizer assim, para você trabalhar no seu dia a dia, para você trabalhar na sua casa, para que você possa trabalhar aí no seu escritório, para que você possa trabalhar no seu negócio e ver a prosperidade realmente entrando e funcionando na sua vida, tá certo? Então você que está chegando agora, me adicione aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com e tire suas dúvidas. Mande seus questionamentos, mande aquelas perguntas que muitas vezes você tem vontade de fazer, gente, e não sabe por onde começar. Então me adicione aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, tá certo, pessoal? E o meu site está lá de cara nova, gente, atualizado. Então entre lá no site do Marcelo Alban, www.marceloalban.com.br, e também tire as suas dúvidas referente aos cultos de orixá, porque lá tem várias matérias, Alan, fascinante, viu? Tem muita coisa mesmo. Lá vocês podem aproveitar para tirar várias dúvidas, aquelas dúvidas que fica cruel na cabeça batendo toda hora. É verdade. Verdade, aqui no programa você também pode tirar suas dúvidas. De repente, imagine que você tenha uma dúvida sobre o culto orixá, sobre Jurema, sobre alta magia. Tudo isso são os temas deste programa. Esse programa tenta abordar o máximo de assuntos possíveis, né, para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis e encaminhar todas essas pessoas que buscam esse auxílio. Inclusive, Marcelo, só já passando agora, o Tiago está sugerindo se você pode comentar algo hoje sobre o uso das ervas dentro do culto orixá. Sim, eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa entrar dentro desse foco da religião africana. Nós devemos introduzir algumas coisas, né? Tirar alguns dogmas, que nem nós podemos começar com o orixá Exu, né? Quem gosta de cachaça, o povo já fala, é Exu. Quem veste branco é Oxalá. Não é assim que nós aprendemos? Verdade. E que devemos oferecer aos nossos orixás, dentro de altares, comidas para que essa energia volte para a gente, tá? Devemos dançar em volta de um axé para que aquela energia possa subir à terra e que possamos trabalhar ela. Então isso, gente, são tudo dogmas, são tudo coisas que não são bem explicadas, tá? São coisas que falta ainda um pouco de interesse dos antigos babalorixás, das antigas yalorixás,
passar isso adiante de uma forma que as pessoas possam aprender, porque o que nós temos que ver? Que o candomblé ele é uma referência do passado, e que nós sempre devemos olhar para ele, mas também devemos ver que o culto ao orixá é a nossa estrada para o futuro, e que se nós não aprendermos a falar iorubá, se nós não aprendermos a conhecer ervas, a conhecer o verdadeiro sentido das coisas dentro da cultura, nós não vamos conseguir seguir a evolução do orixá, que acontece aqui no Brasil, porque hoje nós temos mais ou menos 0,18% de africanos dentro do Brasil. E isso já é um número significativo, gente. Existem muitos africanos muçulmanos, sim, mas também existem muitos africanos que realmente são babalaôs, são arabás, que realmente são pessoas que conhecem o culto de orixá. Existem grandes africanas que hoje estão aqui no Brasil, que estão, vamos dizer, reorganizando algumas casas de culto, ensinando algumas oferendas, algumas coisas que se perdeu no tempo da escravatura. Então não podemos viver este candomblé arcaico que temos aí, esse candomblé que as pessoas apanham, que as pessoas vivem sendo humilhadas pelo babalorixá. Gente, nós não estamos mais nesse aspecto. Nós não estamos mais lidando com pessoas desinformadas. Nós estamos hoje lidando com pessoas que têm informação, que buscam. Inclusive, essa semana eu joguei para um rapaz, e ele, antes de me procurar, antes de ir até o Ileachel Muguian, ele investigou na internet quem era Marcelo Alban, o que Marcelo Alban falava, era verdade. Então ele foi atrás pesquisar, questionar tudo aquilo que eu falo aqui, e ele viu que tem base. Por isso que ele foi hoje buscar respostas, jogou comigo, gostou, e vai entrar para tomar obrigação de orixá comigo. Por quê? Porque ele viu que existe um sentido no que eu falo, que existe coerência naquilo que eu estou dizendo. Então, nós hoje devemos entender melhor qual é a verdadeira proposta do culto ao orixá. Qual é a verdadeira proposta da nação Queto, que hoje todo mundo fala que é de Queto e não sabe o que é. Muitos não conhecem. As pessoas fazem festa de Oxóssi, colocam palha pendurada pela casa e não sabem por que colocam aquela palha pendurada na casa de candomblé. Hoje faz-se uma feijoada de Ogum e não sabe por que faz a feijoada de Ogum. Então muitas coisas ficam aí tentando se colocar resposta. E essas respostas estão aí na internet para todo mundo ver. Por isso que no começo do programa eu disse, o babalorixá tem que ser um babalorixá que ele crie o espanto no seu omorixá, para que o seu orixá crie a curiosidade para poder aprender e ver o mundo de uma forma mais clara, gente. Por isso que eu quero falar que os ebós são oferendas para transformar uma situação. O jogo de búzio é para te dar um alerta sobre uma situação e você tentar reverter aquela situação e poder viver bem sobre a terra. Os ebós, eles abrem um caminho, mas você tem que ver que o problema já existe. Que o problema não vai ser solucionado se você não fizer por onde solucionar ele. Então devemos compreender que o ebó é uma facilitação de caminhos aonde podemos trabalhar a energia, certo, dos orixás, podemos trabalhar as energias que existem dentro do conceito religioso africano e poder mudar a vida daquele ser humano. Não quer dizer que nós vamos dar uma mala de R$1 milhão para ele, que ele não vai ter mais problema na vida. Isso é mentira. Aquele que oferece isso é um grande mentiroso, porque se eu for dar R$1 milhão para o meu omorixá, primeiro eu vou dar para mim. Então é questão de questões lógicas. Então nós devemos pensar com raciocínio e não com o coração, né? Então nós devemos lembrar, gente, que o orixá, ele está para todos, mas para atingir a força daquele orixá, nós temos que saber qual é o culto dele. E dentro desse curso de medicina, eu vou ensinar algumas táticas, vamos dizer, algumas coisas que já existem, mas de forma coerente, para que você possa acionar aquele orixá, para que você possa realmente trabalhar a energia daquele orixá, seja você de candomblé, seja você de umbanda, seja você da mesa branca, seja você simpatizante, seja quem for.
O curso de medicina, gente, ele não tem uma proposta religiosa. Ele tem uma proposta de vida, de melhoria de vida para o ser humano. Isso que é a verdade, não é, Alan? É verdade, sem dúvida nenhuma. A pessoa que busca, como você disse, primeiro para si, né, Marcelo? Você tem que buscar pensando em você, né? Pensando naquilo que você tem que mudar e melhorar. Não vai, a solução não cai do céu, né? A ideia é que você vai melhorando e as coisas vão mudando e que as coisas abram na sua frente, para que as coisas boas aconteçam. A medicina africana traz isso pra gente, né? Sim, e é por isso que nós devemos conhecer vamos dizer assim, a fecundação de cada orixá e como ele vem, porque as pessoas muitas vezes mandam um encantamento, seja para abrir caminho, para prosperidade, saúde, mas não sabe se aquilo vai caminhar pela terra, pelo vento, pelo fogo. Então faz aquele ebó de Odu, aquele verdadeiro sacolão, que é apelidado hoje, né, por muitos o candomblé aí, aquele ebó de que tudo que a boca come, de tudo que a boca faz. Só que peraí, para onde que eu mando tudo isso? Eu jogo no meio do mato, coloco na encruzilhada, coloco no cima de uma árvore, coloco dentro do rio? Fica um perdido. Porque você pode até rezar um bom ebó, você pode até saber invocar aquela energia, mas e o que fazer depois com ela? Esta é a pergunta que todo mundo faz. Como fazer agora? Então, as pessoas têm que compreender que Orixá na África, quando ele veio para o Brasil, houve algumas transformações, mas não quer dizer que perdeu a essência, tá? Então, na forma de se fazer o culto, na forma de se ver o culto, que é o negócio. Então, Ogum lá na África é ferro, aqui no Brasil também é ferro. Mas lá na África Ogum come cachorro, mas aqui no Brasil come cabrito, gente. Então, foi substituído alguma coisa, mas a forma de cultuar é a mesma. A forma de se rezar o adurá, na hora de se fazer o ofó, o oriqui, que é o negócio. E na hora também de jogar o obi e ver o que vai fazer com aquele orô. O que eu faço? Então as pessoas muitas vezes acabam se perdendo nestes atos. E aí é onde a vida do Iaô, que está ali, ou seja, do Omorixá, que está ali do Elegum, que vai por água abaixo. Então nós devemos colocar alguns parâmetros antes de fazer alguma coisa, aprender algumas coisas, para que não dê problema amanhã na vida do Omorixá que está ali, né? Então nós devemos lembrar que no candomblé a cozinha foi feita para as iabás, né, para as mulheres. E isso, gente, não é tão verdade, porque um babalaô, uma pessoa que mexe com orixá de verdade, ele tem que saber tudo, gente. Ele tem que saber desde fazer um ecó até fazer uma farofa de água, de dendê, para se cuidar de determinadas entidades. Então nós temos o conhecimento de desenvolver o que é a curiosidade daquele Iaô, de aprender tudo, de aprender a limpar uma galinha, de aprender a fazer um axé, de aprender a separar as partes que é de Egungun, as partes que é de Amin, as partes que é ofertada ao orixá, para que a vida daquele orixá tenha realmente realização e concretização. Porque as pessoas acabam apenas colocando as oferendas ali e nada mais, pessoal. E essas oferendas muitas vezes elas têm um lugar realmente que deve ser colocada, né? Então o que acontece? As pessoas usam apenas vela, mas acho que a vela é para clarear, porque representa o elemento fogo, gente. E dentro da cultura iorubá, as velas não têm muito sentido, não tem muito significado dentro da cultura africana. Por quê? Porque dentro da cultura africana eles têm um outro método que é chamado de lamparina. Os cubanos usam muito isso, que são as lamparinas de orixá. E tem uma preparação para determinadas ocasiões. Então a vela dentro é uma coisa do cristianismo. Não tem nada a ver com esse lado africano. Então nós devemos entender algumas coisas antes de utilizar. Né, acender muita vela dentro do quarto santo, acender não sei o que, tem porque ele quer clarear o anjo da guarda. Gente, isso é uma coisa do cristianismo. O culto de orixá já diz, o orixá é uma expressão de Deus aqui na terra. Então ele não precisa de luz, ele não precisa de vela, ele precisa sim
de carinho, ele precisa de ato certo, de respeito, tá? Para poder ser feito a oferenda. Quando nós falamos em receitas, fazer ebós, medicina, gente, nós temos que ensinar que não existe o bem e o mal, existe apenas o equilíbrio. E dentro da medicina você pode equilibrar qualquer situação conforme a sua necessidade, tá? Se existe uma pedra no caminho e aquela pedra acaba te atrapalhando, você pode retirar ela do lugar sem ofender a natureza. E é isso que a medicina faz. Ela tira aquele obstáculo da sua vida sem ofender quem seja ou qual seja o obstáculo. Não dando nome aos bois. Mas você pode tirar, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo, incrível. Então, você tem que aprender a quê? Aprender o quê? Que tudo dentro da medicina pode ser transformado. Para isso existe um estudo que você conhece para onde e quando ir cada oferenda. Porque as pessoas acostumaram a colocar Exu come na encruzilhada, então vamos lá pôr oferenda para Exu na encruzilhada. E não é assim, existe caminhos, cada caminho existe uma finalidade. Então quando nós levamos uma oferenda até a encruzilhada tem um sentido. Quando nós levamos a oferenda para Exu na mata, tem outro sentido. Ah, mas é tudo farofa. Não, gente, não é tudo farofa. É a forma que você vai invocar. É o ofó, é o odu que vai ser riscado ali, que você vai trazer a energia daquele orixá, conforme a necessidade de cada uma. Então, as pessoas muitas vezes acabam se confundindo a religião do culto com uma seita. Por quê? Você tem que fazer isso. Porque na seita é tudo muito parecido. Então, o candomblé, ele é uma religião que ele está ligado homem a Deus. Une as pessoas numa crença e numa prática. Porque quando você faz a prática do culto ao orixá, você não faz sozinho, você faz com um grupo de pessoas. Então, é esse grupo religioso que se torna religião. Por quê? A religião liga o homem a Deus. E Fá dá o conhecimento ao homem de compreender as faces de Deus, transformando essa religião numa leitura simples do que é orixá. Orixá não tem segredo, orixá ele tem mistérios. Só que esses mistérios são desvendados dentro dos tons de Fá. Quando se diz que Ogum se transforma em uma bola de fogo, quer dizer que Ogum se torna nervoso. E como aplacar a ira de Ogum nessa fase? Então existe um Itam para isso, que você pode usar para fazer o ebó, para aplacar a ira de Ogum. Então os ebós eles estão contidos, Alan, dentro de energias que nós devemos conhecer e trabalhar. É como se fosse ciência, pura ciência, orixá. Então devemos conhecer essa ciência e trabalhar ela de uma forma clara e objetiva dentro da vida das pessoas, entendeu? Entendi. Então você vai manipular energias para qualquer ocasião, na verdade. Você pode usar, por exemplo, Marcelo, vamos colocar o básico aqui, que todo mundo conhece, um acarajé. Você pode usar um acarajé para diversas finalidades? Sim, para diversas. Desde para curar uma cabeça louca, desde deixar uma pessoa louca. Você pode usar um acarajé para abrir um caminho de amor, como você pode usar um acarajé para fechar um caminho de amor. Depende o que você vai usar. Qual o for? Qual o odu? Que odu você vai invocar ali? E as pessoas têm mania assim, vamos colocar 7 acarajés, que é para o Di. Vamos colocar 9 acarajés, porque é para o Sá. Vamos colocar... Não é assim. Você tem que saber a configuração dos odus. Porque o odu não é único, gente. As pessoas falam assim, o seu odu de cabeça, olha, é Obará. Gente, não existe um odu só. Porque o odu é meji, quer dizer 2, né? Obará meji. O seu odu é Obará meji, né? Então as pessoas acabam confundindo o odu com o orixá. E aí nasce aquele velho questionamento de adjuntó, né? O ajuntó, orixá de segunda parte. Gente, também é outra coisa que não cabe. Porque você tem um ori só. Você pode existir uma necessidade, mas você tem um ori só. Então você tem que ver a necessidade daquele ori. Então não podemos falar que aquele orixá é de Ogum com Iemanjá, ou de Oxum com Oxóssi, porque ele só tem uma cabeça. Vai da necessidade dele
de se encaminhar dentro do orixá para encontrar a prosperidade, a felicidade que vai conectar ele a Deus. Então é assim que funciona o culto. Não tem esse lado que as pessoas falam, você vai assentar 300 orixás, você vai assentar seus orixás conforme a necessidade, porque o culto ele só se dá conforme o conhecimento do babalorixá. Se o babalorixá é restrito, o culto dele também é restrito. Se ele é uma pessoa de mente fechada, ele vai aprender só aquilo que ele acha que está certo. Entendeu? Sim. Então fica uma coisa restrita. Porque ele diz assim para nós, né? O cuspe, quando cai no chão, jamais retornará para a boca. O leão, quando ele sai da floresta, ele se perde. Então, Ifá está dizendo que se você joga as palavras ao vento, você vai perder elas também. Se você é um leão que está acostumado a viver dentro da selva, o dia que você sair daquela selva, você vai se perder. Então você tem que ter esses olhos clínicos para poder enxergar melhor uma situação e buscar a solução da pessoa que você está cuidando dentro das mais variadas fórmulas e medicina que Ifá dá. Ifá não dá uma medicina só, Alan. Ifá dá milhões de medicina. Só que as pessoas não conhecem, porque estão restritas a esse culto. Entendi. E aí aquela coisa, né, Alan? Se eu não sei, e se eu não conheço e nunca ouvi falar, então é melhor eu falar que você é louco e que aquilo não existe. Por quê? Porque eu não conheço. E nem tenho curiosidade de conhecer, porque eu já me adaptei a um sistema. Então hoje, o nosso culto de orixá, ele é técnico, tecnicista, né? 1 mais 1 é 2 e acabou. Sim. Ogum é ferro e acabou. Só que Ogum é ferro, mas Ogum teve necessidades. E quais são as necessidades que o meu humor já tem que eu preciso acrescentar nesse Ogum? Então, isso que faz a diferença de culto. É a hora de você colocar as coisas conforme a necessidade da pessoa. Então, as pessoas muitas vezes acabam perdendo a noção de culto devido a isso. Entendi. Porque ficam limitadas. Interessante, que na verdade acaba sendo, um exemplo, uma pessoa um babalorixá que só conhece aquilo, que é decorado, aquela coisa de cartilha, apostilado ali, que tem de cor aquilo que tem que fazer, não vai ter essa ideia de necessidade. Todo Ogum vai ser feito do mesmo jeito. Não vai mudar para cada pessoa, sendo que cada pessoa, como você sempre fala aqui, tem uma necessidade, né, Marcelo? Sim, cada um tem sua necessidade. Cada Ori tem a sua necessidade corporal. Cada Ori tem sua necessidade de se fazer um culto. Não é tudo igual. O povo fala, vamos matar pombo para Ori. É só pombo, vamos matar galinha. Só galinha. Só que, gente, será que você perguntou para o orixá Ori o que aquele homo orixá realmente precisa? Então aí vai a palavra, né? Quero deixar aí isso no ar para que vocês pensem, que vocês busquem resposta. Será que todo mundo come a mesma coisa todo dia? Então é a mesma coisa que nós devemos perguntar dentro do orixá. Será que todo orixá come a mesma coisa? Será que o orixá não come outra coisa, a não ser aquilo? Sim. Não, então vamos ver outras finalidades do orixá. Né, Alan? Verdade, sim. Eu ia até passar uma dúvida aqui do Marcos, Marcelo, para você, sobre o que você citou de Ogum, né? Ele faz um comentário aqui que ele cita assim, Ogum é o mesmo nos dois lugares, na África e aqui. Então, se ele no jogo de búzios pedir cachorro, ele vai comer cachorro. Aí, se você pode comentar algo sobre isso, até para a pessoa entender que não é o cachorro que passa aí na rua, né? O engraçado é que lá na África, gente, eles são cultos tribais. Começa por aí. Como eu disse no começo do programa, algumas coisas foi adaptada aqui no Brasil. Lá na África é normal cortar cachorro, e não é esse cachorro que nós pegamos aí na rua e corta não é qualquer cachorro, existe um cachorro específico. Mas devido a nossa cultura ser outra, a nossa realidade ser outra, nós podemos substituir sim o cachorro pelo um cabrito. Nós podemos substituir essa ligação. E para isso existe até ebó. Os antigos babalorixás que aqui viveram no Brasil conheciam esse ebó. Entendeu? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que os babalorixás que estão escutando o programa sabem disso. Vou só apenas falar 3 elementos que vai nele, que é um cesto, um cachorro, entendeu? Fitas, muitas fitas,
Então ali você prepara um ebó, entendeu, Alan? Sim. Então você pode fazer este ebó, pegar realmente um cachorro na rua, você tratar ele bem, entendeu? Colocar ele dentro de um cesto ali, e esse animal era levado próximo a um lugar onde alguém pudesse adotar ele, ou até mesmo o iniciado de orixá, que estava ali, adotasse esse cachorro, entendeu? Entendi. Então é um ebó, porque Ifá diz que você pode substituir alguns elementos. Você pode substituir algumas coisas dentro do culto. Lógico, não pode substituir tudo, Claro. né? Mas você pode substituir. Que nem no tempo da escravatura não existia banha de ori. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje de ir na casa de um bando e comprar banha de ori, ou comprar da mão dos africanos hoje banha de ori verdadeira. O que acontecia? Usava-se o azeite de oliva. Aí eu pergunto para vocês, na África existe azeite de oliva? Ou é uma coisa da Europa? Não é? Sim. Então, foi coisas que foram adaptadas. Só apenas adaptação. Colocaram a pinga de cana de açúcar para Exu, porque eles não tinham facilidade de comprar o gin. De comprar uma bebida que realmente fizesse a menção ao gin. E hoje nós temos essa facilidade de comprar gin, de comprar até mesmo o imu. Aí tem gente que dá o imu para orixá, vai fazer orixá, coloca imu. Porque tem essa facilidade, entendeu? Entendi. Então algumas coisas foram substituídas, gente. Mas não quer dizer que deixou de perder a essência. Porque a invocação, o ofó, os traçados de Odu, levar o Iaô até a cachoeira, levar o Iaô fazer as obrigações, isso até hoje alguns babalorixás faz. Outros não dão importância, mas alguns levam o Iaô para tomar banho de sabão da costa lá no rio. Antigamente era o sabão de cinza, né? Eu escutava minha avó e a Anitinha falando que muitas vezes o Iaô tomava banho de sabão de cinza, porque não tinha o sabão africano. Então, pegava o sabão de cinza, misturava o heró e fazia um sabão muito próximo ao africano. E dava certo. Então, são adaptações que dão certo. Outras adaptações são invenções que aí as pessoas estão fazendo para atrair, para chamar atenção. Entendeu? Algumas pessoas. Não estou generalizando, mas algumas pessoas fazem invenção, né? Sim. Então nós devemos. É por isso que nós temos Oriki, Ofó. Existe Oriki para despachar os ebós. Existe Orikis para ser feito ao entrar no quarto de orixá. Existe Orikis que deve ser feito na hora do ebó. Então, tudo tem um porquê. E esse porquê foi se perdendo ao longo dos anos, né? Então, quando você hoje vê um babalorixá pegando o gin, pegando a teré, pegando outros elementos, e indo na porta do quarto de Exu antes de entrar na casa de Exu ou aonde Exu mora e rezar o Oriki, né? Exu, Otá, Orixá, Oxeturá, Lurucó, Babamaó, Alagogoijá, Lurucó, Iarapé, Exu, Odara, Omokuri, Idolofim. Você até toma um choque quando você vê o babalorixá fazendo isso, entendeu? Sim. Só que ele faz, e muitas vezes ele não sabe por que ele está fazendo. Ele faz porque alguém falou para ele fazer, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Não é porque ele sabe, ou porque alguém sentou com ele, explicou aquilo, ou disse para ele. Não. Hoje todos os babalorixás aprenderam a fazer orixá na África. Hoje você escuta aí vários babalorixás pregando. Não, eu fui para a África, eu fiz orixá lá na África, eu fiz aquilo. E muitas vezes não é assim. Eu falo para vocês, pessoal. Eu fiz orixá, tá certo? Na casa de Irene de Oiá, que era filha de Anitinha, e fiz orixá na Axé Casa Branca, Raiz Casa Branca. Tomei meus 7 anos com o Neno de Inhaçã, que era filho do seu Valdomiro Baiano, que era Axé Cantuá. Hoje pratico, já tem mais ou menos 10 anos, que eu estou no Ifá Olocum. Entendeu? Tenho meu babalaú hoje tenho meus filhos de santo que viram essa semana que passou o culto de Sigidi, viu o culto de Oxô, viu o culto de Egungun, vê as coisas de Amin. Então,
são outras, mas eu não vou renegar, falar para as pessoas que eu fui para a África, ser hipócrita e dizer que eu fui lá para a África, que eu aprendi tudo isso que eu sei na África. Não, foi vivendo dentro das casas de candomblé, foi vivendo dentro do culto de Fá, e hoje eu tenho o meu próprio culto, que é o culto de orixá. O culto, a base é orixá. Então eu falo para as pessoas que orixá tem uma explicação lógica, e é simples, não é complicada. Muitas vezes nós inventamos para poder mostrar conhecimento, e isso não é conhecimento. Conhecimento é quando você fala coisas claras, que todo mundo entende, e todo mundo vai buscar a resposta, e eles olham para você e falam, não, realmente, o que o meu babalorixá falou tem coerência. Porque as coisas estão por aí, gente. Não adianta os babalorixá querer esconder as coisas. Hoje tem livros aí, existem livros que falam de 666 ebós de Odus. Hoje existem livros falando sobre iniciação de orixá, Elegum. Hoje existem apostilas na internet de como fazer até qualidade de orixá. Então hoje não é muito segredo, Alan, as coisas. O que é segredo é a forma de se fazer e como direcionar. Vou invocar, qualquer um invoca. Agora eu quero ver segurar o rojão depois que ele tiver invocado. Não é? É verdade. Aí tá, é a preocupação que as pessoas têm que ter. Eu acho que essa questão da África é muito interessante, porque hoje realmente é muito comum a gente ver babalorixás e alorixás falando que vieram da África, que foram feitos lá e que passaram tantos anos lá, e para impressionar, porque isso não torna o melhor. Né? Por mais que a religião tenha a sua matriz africana, ela não necessariamente que o babalorixá tem que ser preparado lá e tem que vir de lá. Isso não torna realmente ele melhor, e acredito que na maioria das vezes é uma mentira. Né, para impressionar mesmo, para causar, falar, não, esse é melhor porque esse veio lá da raiz, esse veio de lá da África mesmo. Então, acho que é para impressionar, e não tem, cadê a foto com o babalaô, né, cadê todo o trabalho, como que foi feito isso. Então, para mim, realmente é só para impressionar, e aí as pessoas não têm que se apegar a essa questão de se impressionar, tem que buscar fundamento, né, aquilo que faz sentido de verdade, né. Isso, é por isso que o culto de medicina está aí para todos, bem claro. Você vai aprender como fazer um miui a miuim, entendeu? Que é a farofa, gente, não é ipadê. Ipadê é reunião. O pessoal chega lá, vamos fazer um ipadê. Vou lá fazer um padê. Ipadê é reunião, padê é se juntar, né? Então não é. Então vamos aprender a falar as coisas direitinho, saber o que é um miui a miuim, né? Vamos aprender o que é um goguru. Vamos aprender o que é um Eram Panteré para o orixá, para que nós possamos fazer o nosso culto, tomar força, gente. Tomar força. Né? Que nem aqui, ó, o Fabiano está me perguntando se tudo isso que eu estou falando vai ter no curso de medicina. Gente, vai ter coisas interessantes, coisas que realmente vai fazer vocês pensarem. É coisa para você realmente compreender a necessidade de cultuar o orixá de verdade, com o seu eu, ajudar as pessoas. Isso é o intento do orixá, né? Que a gente possa ajudar uns aos outros e crescer e se evoluir, e mostrar que a nossa religião não tem só gente ignorante, que a nossa religião é muito mais do que essas pessoas por aí falam. Entendeu, Fabiano? Então no curso de medicina você vai ter uma grande surpresa. Pode ter certeza disso, não é, Alan? Sem dúvida, esse é um dos maiores cursos, para mim, na minha visão. Assim, de um mês, conseguimos reunir uma grande quantidade de informações em 4 aulas, né? Que a gente vai fazer mágica para colocar esse conteúdo em 4 aulas, mas de uma forma para que as pessoas pudessem realmente, em um curto período de tempo, poder ter recursos, poder saber fazer. Porque até esses dias ligaram pra gente e perguntaram, olha, eu vou aprender a fazer o acaçá, o ecuru, o acarajé? Eu falei, realmente, Marcelo vai preparar isso no vídeo. Ele vai mostrar como se faz, né? Então, é algo realmente fundamentado em cima de uma explicação em que você vai compreender o fundamento daquilo, para que serve, como aplicar, enfim. É incrível, né, Marcelo? O curso realmente está riquíssimo em informações. É verdade. O curso vai mostrar um novo direcionamento. De orixá para vocês. E você, meu amigo que está chegando agora, que está escutando o programa e quer fazer parte dele, tirar suas dúvidas, seus questionamentos também, me adiciona aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com,
ou visite lá meu site, www.marceloalban.com.br, que lá também vocês vão ter tanta informação, gente, tanta informação, ver, entender o culto de Odecarê, Oxuncarê, por que de Oxuncarê, por que de Odecarê. Vai lá que tem uma explicação formidável. Então, é aonde vocês vão ver assim o culto de uma nova visão. Então, você que está chegando agora, só me adicionar no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com.br, tá certo, pessoal? Bacana. Lembrando, o Marcelo também está no Facebook, busca por Marcelo Alban, no YouTube também Marcelo Alban, os programas anteriores, Raízes do Culto, todos os programas anteriores, desde o primeiro estão disponíveis no YouTube, então você pode ouvir os outros assuntos, aprender, baixar, colocar no MP3, no carro. Você fica à vontade, aproveita desses conhecimentos aí ao seu benefício. Marcelo, tem uma pergunta aqui, posso passar para você? Sim, deve. Pessoal, o Leonardo, ele diz assim: Marcelo, o que você acha das Ialorixás que humilham os filhos de santo? O que você tem a dizer? Olha, gente, em primeiro lugar, existem muitos Iaôs que chegam na casa de Candomblé chegando, né? Colocando banca, achando que sabe tudo. E o Babalorixá, ele tem que ser um pouco rústico. Quando eu digo rústico, colocar aquele filho de santo no lugar dele. Falar, olha, não vai sentar na cadeira não, senta ali no chão ali, para ele aprender a humildade. Agora, no caso de Ialorixás ou Babalorixá que bate, que espanca, que xinga, que manda o Iaô catar coquinho lá na China e tudo mais, gente, eu acho que é uma falta de respeito para com o ser humano e consigo próprio. Porque se eu tenho que brigar com o filho de santo, eu não vou brigar com o meu filho de santo, eu vou brigar com o orixá dele. Eu aprendi uma coisa com o seu Valdomiro Bahia, que uma vez ele falou isso num candomblé. Se o cavalo não presta, imagine o cavaleiro que está montando ele. Então, não vou brigar com o cavalo, eu vou brigar com o cavaleiro. Quem é o cavaleiro? O orixá. Então, se o meu filho de santo é mal educado, se o meu filho de santo não entende o que eu estou falando, gente, eu tenho que ir lá no orixá dele. Olha, meu pai, o que está acontecendo que seu filho não respeita? Olha, meu pai, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por isso que na minha casa de orixá, eu faço assim. Os filhos de santo têm o dia certo para entrar dentro do quarto. E tem a pessoa certa. A Gibonã, ela vai entrar no quarto lá de santo, ela vai ter acesso, porque ela precisa pegar as coisas, aí ela sai da casa. Pessoas que eu vejo que têm realmente condições de entrar. Filhos de santo só vai ver o orixá dele quando eu achar que tem que ver. Por quê? Porque eu vou lá junto com ele pedir. Se eu dever, eu quero pagar junto com o meu Iaô. Porque eu tenho que me tornar um babalorixá melhor. Então esse negócio de bater, gente, é coisa primata. Quem tem que bater é o orixá. Só o orixá que tem que bater no filho de santo. Então vai lá, conversa com o orixá. Vai lá, ó, meu filho, você tá fazendo errado? Vamos lá conversar com o seu orixá. Põe o Iaô lá na frente do seu Ibá e conversa com o orixá. Mostra. Quem tiver errado vai pagar. Então é mais fácil eu meter a mão do que eu explicar. Então eu não concordo. Eu acho que tem que ser ainda aquele tempo do bom diálogo. Nada como um bom diálogo para conversar com o seu Iaô. Eu penso assim. Bacana. Bacana mesmo. Bom, outra perguntinha, Marcelo, rapidinho. Lembrando que o MSN para perguntas e participações é contato marceloalban@hotmail.com. Estamos ao vivo, 8 horas e 47 minutos, no programa Raízes do Culto. Marcelo, a Flávia está perguntando para você ela pergunta se ela pode oferendar farofa para pombagira e como fazer. Então, pombogira, gente, ela até come farofa. Ela não se agrada muito, né? Mas o povo costuma dar muita farofa para pombogira. Mas existe uma farofa específica que faz para pombogira, gente, que é boa, é bacana, é legal se dar isso. Com farinha fina, entendeu? Pega farinha fina, aquela farinha de mandioca fina, e um pouquinho de mel, um mel bom, não um mel, aquele mel de flor de laranjeira, mel de eucalipto, um mel que tem cheiro gostoso. Você faz uma farofa com aquele mel, deixa ela bem soltinha, né? E aí você enfeita com frutas, com doce em cima e entrega para a pombogira, que ela vai ficar bem contente, ela vai ficar bem agradada com essa oferenda. Não precisa ser farofa igual se faz para Exu, tá? Sempre coloca uma pitadinha de sal na farofa de pombogira para batizar, para dar o encanto, para dar a realização que você precisa na vida, entendeu? Entendi. Fazendo isso fica uma maravilha a sua vida, porque pombogira é um orixá que ele gosta daquilo que nós gostamos. Eu vou dar pêssego em casa para a pombogira. Pode dar, gente. Você gosta? Então dê, que ela vai gostar também. Eu gosto muito de chocolate. Põe lá no pé da pombogira que ela também vai gostar. Porque pombogira nada mais é do que o seu retrato na Terra. Então, cuide dela do jeito que você necessita. Tá certo, pessoal?
axé em seus caminhos. Bacana. A gente já estava comentando aqui do medicina africana, essa questão de que vai ser alguns recursos para que a pessoa possa recorrer numa emergência, mas e quem é Babalorixá e Alorixá também pode estudar isso, Marcelo, a medicina africana? Sim, pode. Pode estudar, porque são coisas novas que vocês vão ver, coisas assim que vocês vão compreender, muitas respostas que passaram despercebida, né? Que nós, na idade que nós nos encontramos muitas vezes, acabamos perdendo a noção de algumas coisas, ou até mesmo esquecemos. Então, o que esse curso de medicina vai fazer? Vai ensinar aquele que não sabe, vai reforçar aquele que já sabe, e vai explicar para aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então o curso ele vai mostrar várias visões para que você possa compreender realmente o que é e como é o curso de medicina, como é um barracão, como é usar aquela medicina no seu cotidiano e também dentro do barracão. Porque as pessoas só têm mania de... aquele velho ditado lá. Do Oxóssi, então vamos dar Xoxó. O Oxóssi só come a Xoxó, não come mais nada. Gente, o Oxóssi come várias coisas. O Oxóssi come várias comidas. Como Iemonjá, come várias comidas, como Oxum. E aí vocês vão aprender algumas delas. E por isso que as medicinas, elas estão tratando assunto como prosperidade, vida afetiva. Você que está com sua vida afetiva meia parada, você vai aprender como lidar com a vida afetiva. Você vai como lidar com a vida financeira. Então você vai aprender várias coisas que vai ser útil para o seu dia a dia. Não é só uma coisa para você usar de vez em quando. Não, no dia a dia, situações que acontecem que você precisa melhorar, você vai e aprende a mexer com essas situações. Tá certo, pessoal? Bacana. Isso aí, lembrando que não vai impor nenhuma verdade, né? Você que já sabe não vai te atrapalhar, você que é de Umbanda não vai te atrapalhar, você que é espírita, bruxo, bruxa, faz que realmente venha somar só, né? Com certeza, vocês vão aprender como lidar com essas situações. Você vai aprender a lidar com, vamos dizer, uma comida, uma oferenda, o que você pode ofertar também para aquele Deus ali, o que você pode colocar, saber a energia. Aquele orixá ali parece muito com o Deus que eu cultuo aqui. Será que eu posso dar? Pode, porque a energia no fundo é a mesma, só muda o nome, mas é a mesma. Tem uma cantiga de Ossani que é interessante, que ela fala assim, né? Pelé benitopé eui, belé benitopé, com pelebé, a com pelebé, com a pelebé, a chum pelebé, o a pelebé nitopé. Então, a tradução fica mais ou menos assim, pessoal. A folha, ela contém duas faces. É como um facão que tem dois lados. Qualquer doença que vá nos pegar, as folhas que circulam de Ossani vão nos deixar bem. Ele vai afastar através das folhas a morte e a doença. Porque a folha não tem a necessidade que nós temos. Então, dentro da medicina, vocês vão ver esses dois lados. Você vai ver que existe dois lados de uma mesma situação. E esses dois lados dessa situação é o que faz vocês compreender melhor o uso dos elementos dentro da medicina. As pessoas falam assim, vou fazer uma caçar, mas não sabe para que serve a caçar. Não sabe, Alan. Verdade. O pessoal fala assim, Alan, eu vou fazer uma caçar aqui, vamos pôr para algum. Mas não sabe para que está pondo aquele caçar para algum. E na medicina eu vou explicar isso para vocês terem uma visão melhor dessas oferendas que vocês vão fazer daqui para frente, né? Bacana isso. Muito bom. E lembrando, queria até, Marcelo, para a gente aproveitar esse tempo curto que a gente tem hoje, para falar assim, semana que vem já tem a ideia de já iniciar a próxima turma do curso de Odologia presencial. Você Sim. Quer alguns detalhes desse curso, só para as pessoas terem uma ideia, porque quem está em São Paulo tem que aproveitar. Do lado do metrô é fácil de chegar, o curso é fantástico e presencial ainda é melhor ainda, né? Verdade. E, inclusive, o nosso programa vai ficar 1 hora mais cedo, né, Alan? Verdade. Nosso curso vai começar às 19 horas e terminar às 20 horas, né? Então, você que me acompanha, você que está aí toda sexta-feira comigo, então, a partir de sexta-feira que vem, dia 1º, né? Dia 1º, é o curso de Odologia e também o novo horário do programa Raiz do Culto. Então, você que quer fazer um curso de Odologia presencial
você tem uma necessidade de aprender mais sobre a medicina, que você quer fazer algo, olha, eu quero fazer um curso de medicina, mas eu também quero fazer de odologia, como é que eu faço? Então, o curso de odologia, ele já tem uma base. Você pode fazer o de odologia. Ah, mas eu quero fazer só de medicina. Você também pode. São duas coisas diferentes, gente. Esse presencial de odologia é para você que quer desvendar, você que quer compreender a sua necessidade aqui na Terra e a necessidade dos outros. Por que aquela pessoa ali é rica e aquela é pobre? As duas têm o mesmo karma parecido, mas qual a diferença? Por quê? Através da data de nascimento, gente, você vai desmembrar, desenrolar o DNA espiritual dela, fazendo com que ela compreenda realmente a necessidade de viver melhor sobre a Terra e com as pessoas que também rodeiam elas. Porque muitas vezes, o que acontece? Você faz um trabalho, você fica pensando, será que vai dar certo? Através da odologia, você vai saber a sua necessidade. Qual a hora de agradar um orixá, uma entidade, um espírito, como trabalhar com os odus, as influências de vários odus no seu caminho, e por que aquele odu fala na sua data de nascimento. Por que ele fala? Por que ele traz aquela carga? Entendeu? Por que ela traz aquela necessidade? Então, deve ser analisado passo a passo. E nesse curso de odologia que nós vamos iniciar sexta-feira, às 20 horas, você vai poder questionar, tirar suas dúvidas, pessoal. Lá você vai poder tirar e questionar suas dúvidas. Para maiores informações, ligue no telefone, entre em contato no telefone 011 44 44 08 83, ou lá no meu site, lá também no www.marceloalban.com.br. Lá no site também você tem todos os meus contatos, tem todas as informações que você necessita para entrar em contato comigo e poder aprender, porque o poder está no aprender. E o aprender faz com que você tenha esse poder. Então, uma coisa está ligada à outra. Tá certo, pessoal? Então, espero todos vocês lá no Núcleo de Estudo Anjo Belos, dia 1º/6, às 20 horas, para conhecer esse novo horizonte sobre o que é, como é e como funciona a odologia. Tá certo, pessoal? Bacana. E lembrando, a odologia é aberta a todos. Não tem pré-requisitos, não exige religião, não determina uma religião. Como o Marcelo sempre fala, a odologia ela é uma ciência, então ela é aberta a informações mais amplas, não só ao orixá. Ela amplia essa visão sobre a vida do ser humano. Então, realmente, vocês que quiserem conhecer, realmente vão fazer o curso de odologia, que sem dúvida nenhuma é imperdível. Presencial do lado do metrô Santana, telefone 011 4444 0883 ou no e-mail MSN, contato marceloalban@hotmail.com. É isso aí, né, Marcelo? Isso. E aí você vai conhecer melhor o seu caminho e das pessoas que, vamos dizer, te rodeiam aqui na Terra. Porque muitas vezes você fala, puta, meu santo não bateu com aquela pessoa. Muitas vezes o coitado não sabe nem o que está acontecendo com ele. É energia, é cargas. E aí você pode aprender a lidar com esse ser humano através da odologia, tá? Então, gente, aprenda. Faça o diferente. Não seja igual. Faça o diferente. Não seja como eu. Seja melhor do que eu. Porque quando você coloca um filho na Terra, você não quer que ele seja igual a você. Você quer que ele seja melhor que você. E quando você ensina um curso para um aluno, você não quer que ele seja igual a você. Você quer que ele seja melhor do que você. E que ele tenha suas próprias palavras e responsabilidade sobre a Terra. Não é verdade, Alan? É verdade. Você tem que saber o que você está falando, né? Porque se perguntam de outra coisa para você, talvez você não saiba responder. Você vai ter que esperar o outro falar para você repetir, né? E isso fica uma coisa muito repetitiva. Acaba tirando os seus créditos. Porque você vai falar, mas eu ouvi alguém falando isso. Falou essa frase com outras palavras, mas falou. Então, gente, seja criativo. Busque ser diferente. Você vai ver que a sua vida também vai ser diferente. Você pode ter certeza disso. As coisas acontecem na vida da gente. É verdade. Naturalmente, quando a gente faz a coisa certa, né? Então, lembrando, MSN, contato marceloalban@hotmail.com. Esse e-mail serve como e-mail também. Você pode tirar suas dúvidas para consultas online presencial
para o curso presencial de Odologia, início agora, sexta-feira que vem. Você tem 7 dias para se organizar para estar presente nesse curso. E o curso online, site é www.estudaremcasa.com.br. Ok, Marcelo? Isso mesmo, está aí, o Alan está bem presente no curso, ele está mais por dentro do que eu. O Alan aqui, olha, ele é o meu braço aqui, porque sem ele eu me perco todinho, ele sabe mais do que eu, gente. E tá na cabeça, não tá nem numa colinha aqui. Ah, você não tem nenhuma colinha, né, Alan? Uma colinha, Marcelo, tá na cabeça. Acho que eu preciso fazer colinha então, porque esses detalhes técnicos aí eu não consigo guardar na cabeça. Eu guardo milhões de informações de orixá, que nem eu não tenho nenhuma colinha aqui do que eu estou falando para vocês. De orixá, não tenho nenhuma colinha, vem tudo assim na cabeça, o assunto vem vindo, eu vou falar. Mas quando chega nessa parte técnica, eu falo assim, fala com o Alan, fala lá com a Vânia também. Tem um outro menino também, o Leandro, né, Alan? Leandro, a Vanessa também fica com essa parte do estudar em casa. Então... É com eles, pessoal. Eu mando tudo aí. Acho que eles devem falar assim, o Marcelo Alban só coloca a gente enrascada, viu? Porque tudo eu falo, ó, o e-mail da rádio tá aqui. Fala com eles. Porque essa parte técnica, gente, eu sou muito desorganizado. Mas de orixá, eu sou bem organizado. E antes de acabar o programa, eu queria aqui responder essa pergunta da minha amiga Roseli, Alan. Claro, Marcelo. Porque ela fala assim, o que eu posso ofertar para Oxum Maré além de batata doce, porque eu já estou cansada de dar batata doce pro meu pai Oxum Maré. Gente, comida para Oxum Maré, uma comida para prosperidade, você que tem comércio, você que tem escritório, você que tem loja, você que tem casa de culto, de orixá e quer que tenha maior rotatividade, o Oxum Maré é ótimo para isso, porque ele é o senhor da rotatividade. Então, uma coisa simples para vocês fazer. 500 gramas de alpiste, 500 gramas de trigo, aquele trigo que faz quibe, 500 gramas de semente de girassol, 7 búzios, 7 moedas, 1 romã, um prato de barro grande ou um prato branco, tá? Um pedaço de pano vermelho. Você vai pôr isso tudo para ferver, misturado, e vai arrumar nesse prato. Vai abrir o romã, vai enfeitar com as moedas e com os búzios, e vai colocar na porta de entrada, ou dentro da sua casa, ou no pé do seu orixá, e oferecer para o Oxum Maré. Isso você deixa 3 dias, essa oferenda você deixa 3 dias. Depois de 3 dias, gente, você vai e planta tudo no pé de uma árvore, abraça essa árvore, converse com essa árvore, diga o que você está precisando, e enterre isso e jogue água em cima, dizendo que você está regando o seu orixá com prosperidade, com fartura, com alegria, com tudo o que vocês querem de bom na vida. É um prato simples e é um prato ofertado ao Oxum Maré para trazer prosperidade, gente. Tá aí, tá? Uma coisa simples, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Tá certo, pessoal? E nós vamos ficando por aqui, né, Alan? Verdade, verdade. Foi ótimo o programa. Foi maravilhoso. E vocês também podem escutar os programas lá no YouTube. Vocês que querem tirar alguma dúvida, escute o programa lá no YouTube e encaminhe para mim no contato marceloalban.com. Tá certo, pessoal? Uma boa noite, um ótimo fim de semana, axé em seus caminhos e fique na luz clara de Oxalá. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.